Salve, salve, peregrinos! Continuando o módulo de direito penal para vocês, vamos agora para os princípios gerais de direito penal. Os princípios gerais de direito penal também é uma fonte do direito. Ela é uma fonte secundária, derivada. Aquela fonte que eu estava explicando há pouco na aula passada, ela também é uma fonte formal, secundária ou derivada, de aplicação mediata. Não é imediata, é mediata. E dentre tantos princípios, eu trouxe apenas alguns para vocês. Um exemplo, num curso de direito, num curso de graduação, a gente fica um semestre inteiro, 6 meses estudando só princípios. E a maioria deles estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Nos direitos e garantias individuais e coletivos do ser humano, vai estar lá grandes e valorosos princípios a qual tem aplicação para o direito penal. Alguns aqui só vou citá-los, outros vamos detalhar um pouco mais, beleza? Este princípio da ofensividade aqui, ó, princípio da ofensividade. Quer dizer que para que haja o crime, tem que ter uma ofensa ao direito, ao objeto jurídico ou bem jurídico que aquele crime visa proteger, que aquele crime visa tutelar. Alguns doutrinadores colocam esses dois princípios aqui, ó, unidos, porque para que haja o crime tem que ter uma ofensa ao bem jurídico subjetivo e uma lesividade objetiva. Professor, só cabe crimes de lesão? Não. Temos os crimes de lesão efetiva, que a gente chama a classificação dele como crimes de dano, beleza? E temos também o chamado crimes de perigo. Crimes de perigo. Que crimes são esses? Podem ser crimes de perigo concreto, são aqueles que trazem no seu texto da lei a palavra perigo, a ideia do perigo. Você sabe qual que é o perigo efetivo que está sendo colocado? Outrem, a sociedade, ou outrem. E teremos também os chamados crimes de perigo abstrato. É aquele que a gente não consegue enxergar um único perigo de forma objetiva. O texto da lei geralmente não traz a palavra perigo. Mas um exemplo aqui, ó. Embriaguez ao volante, causa perigo, sim ou não? Por mais que não dê o perigo efetivo, ou uma lesão efetiva, beleza? Ainda vai ter dado a ofensa genérica, a ofensa abstrata a bens jurídicos tutelados, a bens jurídicos protegidos. Por exemplo, encher o caneco e dirigir. Você pode causar lesões? Sim. Pode causar mortes? Sim. Pode causar danos públicos ou privados? Sim. Pode causar inúmeros perigos e a gente chama eles de perigos abstratos. Olha só o princípio da humanização das penas. A gente já trabalhou na aula passada. Quer dizer que as penas, elas têm que ser o quê? Humanas, humanizadas. E eu trago novamente para vocês. É permitido todo e qualquer tipo de pena no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, salvo aqueles, pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Também não é permitido, é proibido as penas degradantes ou cruéis, a que a gente chama de desumanas, as penas de trabalhos forçados, as penas de caráter perpétuo e também a pena de banimento. A gente já estudou isso. E temos lá a classificação das penas permitidas pelo nosso Código Penal, lá no artigo 32 do Código Penal. Penas o quê? Isso mesmo, privativas de liberdade. Isso, restritivas de direito. Também a pena de multa. Beleza? Bom, o que seria o princípio da intranscendência da pena? Quer dizer, ó, que a pena não transcende. A pena, ela não passa, a pena não passa do apenado. Quer dizer que o pai pode cumprir pena para o filho? Não. Mas se o pai amar demais aquele filho e quiser ser preso no lugar dele? Não há essa possibilidade jurídica, porque a pena não transcende, não passa. Eu estou dizendo pena. Pena é sanção penal, meus queridos. Por quê? Sanções civis, sanções algumas administrativas, sanções civis principalmente, restituição de dano, danos morais, danos materiais, pode ser passada a outrem? Sim, o direito civil permite, tá? Agora,
as penas não. Beleza, meus queridos? Agora, vamos trabalhar um pouco mais detalhadamente este princípio que eu citei dentro do conceito. Este princípio chamado de princípio da intervenção mínima, quer dizer que o Estado, que é o garantidor do direito, e também Estado, que é o garantidor do direito, e também o detentor do, vamos botar aqui, do ius puniendi, vai intervir, vai entrar minimamente na tua vida, no teu contexto social. Isso aqui a gente já analisou, é chamado de, entre aspas, última rácio, última razão, última raciocínio, última instância. Então o direito penal vai entrar ultimamente na tua vida em 2 casos. Bom, o primeiro caso é através da chamada, olha só, princípio da intervenção mínima. Isso mesmo, da intervenção mínima. Opa, estou repetindo, última forma. Olha só, preste atenção. O princípio da intervenção mínima se desdobra em princípio da fragmentariedade. E também em outro princípio. Olha só para você o princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. É subsidiário o direito penal. Bom, vamos detalhar um pouco mais? Preste atenção, olha só. O direito penal, ele por ser a última instância, ele vai trabalhar apenas com fragmentos. Ele vai trabalhar apenas, olha só, com fragmentos mais importantes, ou seja, mais relevantes para a sociedade. Estes fragmentos, a gente chama ele, olha só, de objetos. Materiais? Não, ainda não. Objetos, chamado de objetos jurídicos. Por quê? A norma penal vem tutelar, vem proteger. Esses objetos também são conhecidos como bens. Bens ou objetos, o quê? Jurídicos. Fragmentos mais importantes que a lei vem proteger, que a lei vem tutelar. Estão entendendo, meus queridos? Preste atenção, olha só. Estes fragmentos mais importantes vão ser, olha só, deixa eu colocar uma nomenclaturazinha aqui, olha um símbolozinho, para você não esquecer. Ele vem bancar, ele vem pagar, ele vem subsidiar. Opa, é valor? Não, ele vem subsidiar, ou seja, proteger os bens jurídicos mais importantes quando nenhum outro ramo do direito, do ordenamento jurídico, do direito ou do ordenamento jurídico conseguiu tutelar ou proteger. Preste atenção, olha só, o Código Civil trata sobre família, o direito de família. Lá no artigo 1521 do Código Civil, vai trazer para a gente o conceito de casamento, o que é um casamento, certo? Mas o direito civil pune quem casou induzindo a outra pessoa a erro? Não, o direito civil não quer saber disso. O direito civil quer saber de bens. De bens materiais. E o direito penal quer saber da integridade deste casamento, beleza? Só um exemplo hipotético aqui. Você induz outra pessoa, você mente, engana outra pessoa, uma subespécie de estelionato, para casar-se com você. Por exemplo, eu falo que eu sou um grande empresário, falo que eu sou milionário, e na verdade eu não sou. Na verdade eu sou um traficante. Você, garota, você, moça, você, mulher de casa, preste atenção, você casaria com um traficante? Óbvio que não, é um bandido. Então, mas você acha
fielmente que ele é um grande empresário e o casa com ele, né? Alguns interiores e também muito tempo passado, não muito distante, né? As pessoas gostavam, queriam casar virgem, tinha aquela pompa, né? A menina mente para o rapaz que ela é virgem e aí ele vai lá e casa com ela e descobre que não, né? Hoje em dia com tanta modernidade na medicina, é trans para cá, trans para lá, você casa com uma mulher linda, maravilhosa, aquela toda violão, e você descobre que o nome dela é João, né? Depois não era mais Joana, passou a ser João. Oh, meu Deus do céu, foi induzido a erro. Isso é um crime. Artigo 246 do Código Penal vai trazer pra gente induzimento a erro essencial para casamento. Beleza? Então, o direito civil não conseguiu proteger aquilo, então o direito penal vai subsidiariamente entrar e punir aquela pessoa. Punir a pessoa em uma forma mínima, no fragmento específico, erro essencial para casamento. Não é o casamento como um todo, é só o erro essencial. Entenderam, meus queridos? Teríamos inúmeros exemplos para ministrar aqui para vocês. Mas vamos adiante. Vamos trabalhar agora o princípio da insignificância. Preciso de um pouco mais de espaço. Olha só, professor é espaçoso, estou apagando do quadro e não apague da sua mente. Apenas do quadro, beleza? Professor, o que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é um princípio que altera a tipicidade do crime. Preste atenção, olha só. Princípio da insignificância, também conhecido como princípio do crime de bagatela. Primeiramente, se a gente fosse aprofundar mais, existe a bagatela material e a bagatela formal, beleza? O que eu quero que você entenda como crime de bagatela? É aquele crime bagal, é aquele crime insignificante. Mas preste atenção. Para que o princípio da insignificância seja inserido no crime, ele atribua ao crime, tem que haver requisitos. Requisitos esses trazidos pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Esses requisitos são requisitos objetivos. E aí teremos 4 princípios, tá? Vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Bom, olha só. Para que haja o crime e não seja o crime insignificante, para que o crime não seja insignificante, ele tem que ter, olha só, uma mínima ofensividade da conduta. Também tem que ter, olha só, uma ausência de periculosidade da, botar aqui, ó, mais completão, social da ação. Bora para o terceiro requisito. Requisito, hein, meus queridos? Não perca o foco. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E por fim, olha só, uma inexpressividade de lesão jurídica. Bom, vamos fazer uma breve análise de cada um desses princípios, tá? Vamos aqui, ó, de baixo para cima, por questão de didática, melhor entendimento. Olha só, para que haja o crime e ele não seja insignificante, tem que ser inexpressivo, ou melhor, última forma, presta atenção, olha só. Se for expressiva uma lesão jurídica, ele foi insignificante. Então, olha só, para que ele seja insignificante, tem que ser inexpressivo. Inexpressivo aqui, ó,
é não haver. Essa inexpressividade aqui, ó, ela tem que ser absoluta. Absoluta. Lembra lá que eu falei da lesão, da ofensividade? Olha só, absolutamente não pode causar uma lesão ao bem jurídico tutelado. Agora preste atenção. Uma lesão ao bem jurídico em relação à pessoa. Em relação à pessoa ofendida, né? Então, aqui a gente vai diferenciar se é insignificante ou se é de coisa de pequeno valor. Para a nossa doutrina, a coisa de pequeno valor, por exemplo, eu fui lá e furtei. Subtrair para mim ou para outra coisa ali é móvel. Sem violência ou grave ameaça. A gente vai entender aqui em cima, tá? Sem violência, é furto. E eu furtei. Eu furtei uma bicicleta velha. Eu furtei uma bicicleta velha de um grande milionário. Ninguém conhece o Bill Gates, né? Fui lá na mansão do Bill Gates e peguei a bicicleta velha dele. Aquela bicicleta teve uma lesão jurídica ao bem jurídico chamado patrimônio em relação à pessoa que é um grande milionário? Óbvio que não. Então aqui atenderia o primeiro requisito da insignificância. Conseguiram compreender? Agora, se eu peguei a mesma bicicleta, uma bicicleta velha e enferrujada, mas não mais de um grande milionário, de seu Manuel da padaria, ora pois. Seu Manuel usava a bicicleta para entregar os pães. E aí eu estou deixando ele com uma lesão jurídica, porque além dele não ter a mesma quantidade de dinheiro de um Bill Gates da vida, ainda assim, preste atenção, ele utilizava ela para trabalhar. Então, houve uma lesão jurídica, beleza? Vamos para o próximo requisito. Reduzido. Reduzido, olha só, ele é pequeno, mas ele não é absoluto, ele é relativo. Ele é relativo, é diminuído, tá? Este grau, o que é um grau? São níveis. Níveis, né? Vou botar uma escadinha aqui, ó. Beleza? Níveis de uma chamada reprovabilidade. Isso aqui é uma reprovação. Para que haja o crime tem que ser reprovável. Reprovável. Tem que haver uma reprovação daquele comportamento que o agente do crime teve, né? Comportamento perante a sociedade. Então preste atenção. Andar nu é crime? Sim. Atentado ao pudor. Agora, existem certos lugares que a sociedade não reprova tal comportamento, ou seja, a sociedade com aquele comportamento tem uma reprovação de nível baixo ou baixíssimo? Sim, existem alguns lugares que isso é permitido, clubes de nudismo, praias de nudismo, cidades de nudismo, beleza? E aí, neste caso, houve uma insignificância daquela conduta, andar nu, né? Dentre outros exemplos. Olha só, vamos ver aqui a questão da chamada ausência. A ausência é total ou parcial? É absoluta ou relativa? É absoluta. Vamos lá, olha só. Absoluta, meus queridos. Só existe um lugar na face da terra como professor que eu consegui interpretar uma ausência relativa, é dentro de sala de aula, né? Você aí de casa, está ausente ou está presente? Não se ausente, não fique só em corpo, fique em corpo, alma e mente. Venha lá, a ausência, ela é uma ausência absoluta, de periculosidade, ou seja, não pode ter absolutamente nenhum perigo à conduta, né? A ação, aquela conduta delituosa em relação àquela sociedade. Então, se houver perigo, seja concreto, se houver perigo, seja concreto ou abstrato, logicamente dano, né? Dano efetivo, não vai caber o princípio da insignificância. Mas se esse perigo, seja concreto ou abstrato, ou ainda o dano efetivo, for absolutamente sem perigo para a sociedade, para ninguém, aquela ação não pode ser considerada como crime e se torna algo insignificante. Entenderam, gente? Sim ou não? Olha que lindo. E por fim, vamos aqui. Mínima. Mínima é relativa ou é absoluta? Sim, é relativo. Beleza? Você tem que entender que é mínimo, não é total. Uma ofensa, ou seja, daquela conduta.
Mais para frente, na próxima aula, vamos estudar a teoria geral do crime. E você vai entender o que é conduta. Ela pode ser dolosa ou culposa, tá? Ela pode ser comissiva ou omissiva, mas se dá através, olha só, da ação ou omissão. É toda ação ou omissão capaz de mudar o mundo real. A conduta não pode causar uma ofensa alta. Então aqui, o princípio da insignificância está tabelado, está tutelado, está simulado que não pode ter violência, ou grave ameaça. Não pode ter violência ou grave ameaça. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica. Vai lembrar disso na hora da prova? Não, não vai. Então o professor traz um macete para vocês. Preste atenção, preste atenção. O macete é, olha só, lembre da MARI, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento humano e inexpressividade de lesão jurídica. Ou, olha só, gato mia, mas ele faz miau. Mas ele é um gato de um império, de um reinado, então ele é um gato rei. Olha novamente aqui, ó. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica. Estão entendendo, meus queridos? O mais importante que eu quero que você entenda, qual que é, a consequência jurídica. O que acontece quando a pessoa, através daquela conduta, ter feito um crime, mas esse crime se torna insignificante? Esta é uma das partes mais importantes. Venha cá, preste atenção. Não vai haver, ou seja, vai haver a exclusão da tipicidade material. Opa, professor, o que é isso, tipicidade material? É quando está todos os elementos envolvidos, juntos, unidos num resultado material, num resultado finalístico ou naturalístico. Então exclui a tipicidade. Se exclui a tipicidade, que é uma das pernas do crime, logo excluiu o crime. Porque não houve uma conduta relevante. A conduta foi excluída, a tipicidade material da conduta. Entenderam? Então não houve crime, porque foi insignificante. Beleza? Algumas informações básicas para a gente terminar a aula e partir para a teoria geral do crime. A doutrina nos diz que não cabe o princípio da insignificância, o crime de bagatela, não cabe ao crime de tráfico de drogas. Porque por mais que seja mínima a porção, ainda assim vai haver um crime, que é o artigo 28 da Lei 11.343. A Lei de Drogas, no seu artigo 28, vai trazer para a gente o crime, a conduta, de porte para uso. Professor, não foi descriminalizado, não? Não deixou de ser crime. Houve apenas uma mitigação da pena, ou uma despenalização para alguns doutrinadores. Porque continua sendo crime, por mais que seja pequena aquela quantidade. Porque há uma ofensa verdadeira à saúde pública, beleza? Então não cabe aos crimes de drogas. Tá? Vamos colocar aqui, drogas, não cabe. Não cabe também contra crimes contra a administração pública. Não cabe contra os crimes contra a administração pública, beleza? Sublinha aí, há uma divergência doutrinária sobre isso, mas em vias de regra não cabe aos crimes contra a administração pública. Por quê? Porque de toda forma vai gerar uma deficiência, um perigo ou uma lesão para a sociedade, porque seja ela
pública. Beleza? Então preste atenção, não cabe aos crimes também, não vou repetir aqui novamente, só vou fazer a mesma legenda, ó. Não cabe aos crimes com violência ou grave ameaça. Então, a consequência jurídica é a tipicidade, a exclusão da tipicidade do crime pela tipicidade material, desde que atenda todos esses requisitos, mas de forma o quê? Cumulativa. Tem que ser os 4 ao mesmo tempo. Isso quem nos diz é o STF, e aí a gente interpreta que foi insignificante este crime, que é chamado crime de bagatela, beleza? Na próxima aula continuaremos com a teoria geral do crime e a aplicação da lei penal.